Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar um gráfico, como esse que está aparecendo na tela, de evolução dos últimos 12 meses e de bônus com uma porcentagem de crescimento em comparação ao mês anterior. Então a gente pode ver aqui no gráfico que a gente tem os últimos 12 meses de dados, né? Nesse caso de faturamento, e a partir do segundo mês, a gente tem uma porcentagem que representa a porcentagem de crescimento em relação ao ano anterior. Então, se o crescimento for maior, ele fica verdinho. Se o crescimento for menor, ele fica vermelho, né? Se for negativo, ele fica vermelho. Então, para começar, vou abrir aqui um dashboard em branco para a gente poder começar a criação do nosso gráfico. Bom, pessoal, para o primeiro passo, a gente vai precisar de uma tabela cruzada. Então, eu vou clicar aqui em cima da tabela cruzada para trazer nossa tabela, e eu vou importar só uma dimensão e uma medida nesse caso, porque eu só quero a data para saber a evolução mês a mês. Então eu vou puxar aqui drill data YMD, e eu vou puxar a medida que eu quero a comparação e a evolução mensal. Então nesse caso vou puxar aqui faturamento valor líquido para a gente fazer uma evolução dos últimos 12 meses de faturamento. Perfeito? Vou clicar aqui no raiozinho para definir a minha tabela, e ela vai me puxar os dados aqui do ano e do faturamento e valor líquido. Vocês podem reparar que a tabela, nesse início, ela puxa só o ano, porque como eu puxei drill, então ela vai puxar da maior e eu tenho que ir expandindo até onde eu quero. Como nesse caso a ideia da evolução é ser mensal, então eu vou expandir uma vez aqui os 2 anos para eu ter os dados mês a mês. Perfeito? Tendo os dados mês a mês, agora está na hora de aplicar o critério, né? Porque como vocês podem ver, ele puxou tudo que tem na minha base de demonstração. Então, eu não quero tudo, eu quero que puxe só os últimos 12 meses. Então, eu vou abrir aqui a abinha de critérios e com a tabela selecionada, eu vou clicar para adicionar um critério local. Por que eu escolhi selecionar um critério local? Porque como essa é uma tabela de acompanhamento de evolução, ela pode vir acompanhada de outros dashboards ou KPIs que não tenham o mesmo critério. Então, nesse caso, eu escolhi por colocar um critério local para ficar reservado só a minha tabela e ao meu gráfico, né, posteriormente. Então, eu vou abrir a pastinha de data aqui, vou abrir drill data YMD, né, ano, mês, dia, e vou usar os períodos dinâmicos do target, para eu não ter que ficar selecionando o período manualmente. Então eu vou usar os períodos dinâmicos, e aqui eu vou ter uma opção de últimos 12 meses dentro do meu período dinâmico. Então eu vou clicar em cima dele, ele já vai me trazer aqui, pegando da minha data atual os últimos 12 meses, que é 2024 de agosto até 2025 de julho. Vou clicar em OK, e a gente pode ver que a minha tabela já responde aos meus critérios. Outro detalhe interessante é o fato de a gente ter usado os períodos dinâmicos. Isso faz com que, conforme os meses se passam, os meus dados vão atualizando e a minha análise ela fica sempre recente. Perfeito? Bom, pessoal, agora a segunda parte é a gente adicionar o cálculo de crescimento, de comparação mês a mês. Então eu vou clicar aqui em cálculos, vou clicar em cálculos avançados, e aqui eu já tenho a minha tabela aqui toda aberta. Então eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em inserir coluna, e eu tenho uma coluna chamada novo cálculo. Primeiro de tudo eu vou mudar o nome, né? Vou tirar esse novo cálculo e vou colocar crescimento. E aqui eu vou adicionar a minha fórmula já pronta. Bom, pessoal, aqui com o cálculo em mão já, ele basicamente faz uma tratativa, né, de que se o valor anterior for 0, aí o crescimento é 100%, senão ele pega o crescimento de acordo com o valor anterior. Então eu vou clicar aqui no Apply, para ele trazer o cálculo. Podem ver que o primeiro ele sempre vai dar indefinido, porque como não tem valor anterior, não tem de onde ele puxar, então ele dá indefinido, normal. Inclusive, por isso que no gráfico não tem crescimento no primeiro, tá? No primeiro campo. E os outros vêm em decimal. Então, eu vou dar um OK aqui.
A gente já tem os decimais na nossa tabela, agora é hora de transformar esses decimais em percentuais. Então, para isso, eu vou vir aqui em propriedades, vou vir aqui em formatar números, vou selecionar o cálculo que a gente fez de crescimento e, ao invés do formato standard, eu vou mudar o meu formato para porcentagem. Feito isso, só dá um OK. Ele automaticamente já vai me trazer todos os valores em porcentagem. E aí aqui a gente já tem uma observação legal do crescimento. A gente pode ver que em setembro, por exemplo, a gente teve 10% a mais de faturamento do que comparação em agosto. Agora em novembro, por exemplo, a gente pode ver que o valor deu uma diminuída, e aí o crescimento ele já fica negativo. Isso é bem interessante. Mas além disso, tem mais uma coisa importante que a gente tem que fazer, que é a cor. Colocar a cor aqui para o nosso gráfico depois puxar a cor que a gente precisa. Então, vou usar a base de que se o crescimento for maior que zero, então positivo, né, porque eu tive crescimento, e se o crescimento for negativo, significa que eu não tive crescimento, né, minha produção caiu. Então, nesse caso, eu vou colocar o vermelho. Para adicionar o agente de cor e visibilidade, eu tenho que estar com a minha tabela selecionada, tá? Então, eu vou clicar em cima da minha tabela. Vou vir aqui nos agentes inteligentes, agentes de relógio de cor, e vou vir aqui em colorir elemento. Para facilitar, eu vou pegar já esse colorir elemento dos estados, né? E vou pegar de acordo com o meu crescimento. E aí vocês podem ver que ele já coloriu certo automaticamente. Por quê? Porque esse colorir elemento padrão, quando eu seleciono dois estados, ele automaticamente pega que o verde vai ser positivo e o vermelho negativo. Obviamente, vocês podem ajustar isso aqui de acordo com a sua regra de negócio, só clicando em nome, em cima do nome aqui, e ele vai abrir para você inserir a condição. Mas como essa condição se aplica para a gente, vou manter ela aqui, tá? Eu vou deixar ela do jeitinho que ela está aqui. Perfeito? Bom, pessoal, agora a gente vai para a parte de transformar tudo isso aqui em um gráfico igual que eu mostrei no começo. Então eu vou clicar aqui em definir, vou selecionar aqui um gráfico de colunas e vou definir o meu gráfico. Como a gente pode ver, a primeira coisa que a gente vê é que ele ficou meio esquisito, né? Eu vou até expandir ele para a gente poder ver melhor. Ficou aqui com os dados de 2024 e 2025. Como eu quero que ele expanda, eu vou vir aqui no cantinho aqui embaixo do gráfico, onde meu mouse está passando, vou clicar em mostrar dados para ele me mostrar os dados que eu tenho e aí eu vou expandir de novo o meu ano para ele poder aparecer. Então, expandir, vou voltar aqui para mostrar gráfico para a gente ver como é que ficou. Legal, então eu já consegui ver a disposição por mês, bem interessante. Agora, a gente vai passo a passo, vendo como que a gente transforma esse gráfico aqui nesse gráfico aqui. Bom, pessoal, tendo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ir olhar o outro gráfico lá. Aqui, eu vou clicar em propriedades para a gente ver a primeira coisa do gráfico aqui. Então, a gente já pode ver que ele tem um título, a gente pode ver algumas coisas como largura da coluna, como ele agrupa as colunas e os eixos do cálculo e da medida que a gente trouxe. Então, vou cancelar aqui, vou voltar lá para o nosso gráfico. Vou maximizar ele para ficar mais fácil de visualizar. Vou clicar em propriedades. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar aqui na linha de gráfico para a gente definir essas primeiras partes. Então eu vou vir aqui em título e vou colocar o mesmo título. Evolução útil 12 meses. Ponto aqui no útil. Perfeito. Vou clicar no OK para ele subir no meu texto e vou clicar aqui do lado do OK para definir a orientação. Então eu vou colocar ele centralizado aqui, tá? No meu caso. Vou clicar no izinho só para a gente ver a fonte. Gosto do tamanho que a fonte tá. Vou colocar o estilo como negrito. Dá um OK. Ele já vai mudar o estilo para negrito. E aí aqui a gente tem largura da coluna média e agrupar colunas lado a lado, exatamente como estava antes. Então eu vou mudar o eixo do
do meu cálculo de crescimento. Então a gente pode ver que os dois estão no eixo esquerdo, mas como os valores de crescimento são muito menores, então ele nem aparece no meu gráfico. Então eu vou mudar o crescimento para o meu eixo direito. Vocês podem ver que ele já vai dar uma modificada, né? Ele já vai me trazer algumas coisas positivas e outras negativas. Só que eu quero que ele fique por linha, não quero que ele fique os dados assim em colunas, né? Eu quero que ele fique uma linhazinha, igual no meu outro gráfico. Como que eu faço isso? Tá vendo que tem uma abinha de visualização aqui embaixo? Vou abrir a minha abinha de visualização e vou colocar ele como linha no meu cálculo de crescimento, né? Aqui ele automaticamente já vai puxar as linhas e ele já vai pegar o agente de cor também que a gente colocou. Então a gente pode ver que sempre que tem um crescimento ele vai ficar verdinho e sempre que tem uma queda ele vai ficar vermelhinho. Então aqui eu mudei para linha, não vou mudar nada aqui relacionado à linha e ao marcador. Vou mudar só uma coisa só, que ela tá como sólida, né? Eu prefiro como tracejado, então vou colocar aqui como tracejado. Ele automaticamente já vai trazer as minhas linhas tracejadas também. E agora a gente vai para as próximas partes. Vou vir aqui em etiquetas. Bom, pessoal, aqui na aba da etiqueta, a primeira coisa que a gente pode ver é a questão das legendas, que estão aqui na direita, né? Não ficou muito legais. Então eu vou vir aqui e vou esconder essas legendas. Perfeito. E eu vou tratar as etiquetas das duas medidas diferentes, tá? Então eu vou desmarcar esse aplicar a todos para eu poder tratar as etiquetas de maneira diferente. Então aqui no faturamento líquido tá legal. Eu gosto de como tá. Então eu vou vir aqui em crescimento. Vou mudar para mensurar valor. Posicionamento eu vou colocar externo, né? Para ele ficar embaixo. E vou colocar a rotação horizontal. A gente não consegue enxergar por causa da cor do gráfico, tá? Mas aí quando a gente chegar lá na parte de cores, vocês vão ver que ele tá aparecendo um númerozinho aqui. Inclusive quando eu passo o mouse, ele mostra o número da porcentagem. Bem legal. Então agora vamos para a parte da dimensão do eixo. Bom, pessoal, aqui em dimensão do eixo a gente não vai mudar muita coisa, tá? Então eu vou deixar como fino e sólido mesmo. Tranquilo. Aqui na aba de medida do eixo, também vou deixar padrão como tá, não vou alterar nada, que é bem questão de gosto, tá? Se vocês quiserem mudar, pode mudar a linha, pode mudar a etiqueta, podem mudar conforme necessidade, bem legal. E aqui em cores vem a parte interessante, né? O que eu vou fazer? Eu prefiro que as barras de valor de faturamento estejam mais claras, para eu conseguir ver a etiqueta que eu coloquei. Então eu vou clicar aqui em cima da medida de faturamento. Nesse cor está como automático, vou mudar aqui embaixo para cor fixa e vou selecionar, nesse caso já está selecionado, né? Uma cor mais clara, para a gente conseguir visualizar. Agora aqui em crescimento, ele já está aqui cor da linha como automático, cor do marcador como automático. Vou mudar só a cor da linha, né? Vou colocar uma cor fixa aqui, mas vou colocar uma cor mais escura. Para a gente conseguir visualizar melhor. Bom, pessoal, com essa questão da linha, eu consigo visualizar claramente quando ele cresce e quando ele cai. Isso é bem interessante. E a gente consegue observar que as minhas etiquetas elas ainda estão cinzas, né? Então, vou voltar aqui em etiquetas. Aqui, no meu mensurar valor, eu tenho a opção de mudar a minha fonte. Então, eu vou clicar aqui em cima da letrinha. Vou clicar aqui em cor e vou mudar para cor preta, para ficar mais fácil a visualização. Então, ok? E agora, a visualização da minha tabela ficou mais fácil. Então, vou dar um ok aqui. Vou expandir ela para a gente conseguir visualizar. Então, pessoal, agora a gente tem o nosso gráfico que mostra a nossa evolução mês a mês dos últimos 12 meses, tanto em valor, se eu passar o mouse, né? Então, se eu passar o mouse, eu consigo ver cada valorzinho, quanto em porcentagem comparado ao mês anterior. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal.
Deixem sugestões aí para os próximos nos comentários e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigado. Tchau, tchau.